Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jorge Jorge Gomes. Esse é o canal jgomes.gomes. Esse canal não tem nenhum outro objetivo a não ser o de divulgar a mensagem da Palavra de Deus, dizer a você que Jesus Cristo está voltando e que existe um dia em que cada um de nós teremos que comparecer diante dele para prestarmos conta da forma como é que vivemos e da importância ou não que demos ao sacrifício que o Filho dele, Jesus Cristo, fez na cruz do Calvário por nós. Então eu peço a você que, se possível, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal, dê o seu joinha, seu like, dislike, me ajude a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Jesus Cristo está voltando, essa é uma realidade da qual não se pode negar, é uma verdade, ele está voltando. Eu quero falar a você hoje, a minha mensagem hoje é por que as igrejas evangélicas não têm imagens em seus templos, né? A Bíblia fala que Deus é espírito e que importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Lá em Êxodo 20, Deus fala que não farás para ti imagem de esculturas, não adorarás e nem lhe prestarás culto. Deus não pede, Deus ordena que assim seja. Por quê? Porque Deus é um ser espiritual. Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Ele quer que você, como quando Jesus falou, quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e ore ao teu Pai que está no céu. E o teu Pai que está no céu, em secreto, ouvirá o desejo do teu coração. Aí as pessoas falam, mas eu não adoro imagem, eu adoro a Deus. Não, a Bíblia fala para você não adorar a imagem, para você não fazer imagem. Né? Não só não adorar, não só não prestar, não só se ajoelhar diante delas. É para você nem fazer. Procura lá em Êxodo, capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura. Não prestarás culto, não adorarás, porque o seu teu Deus não terás por inocente o que fazer. Então nós, quando temos algum problema, a Bíblia fala que Deus é espírito. Nós vamos a Deus em espírito. A gente chega diante dele, porque Deus é uma pessoa, sabe? A imagem, ela é uma coisa que você ou alguém fez. Alguém fez aquela imagem. Aquela imagem, se você botar num altar, em algum lugar, se ela cair, ela quebra. O nosso Deus, ele nos guarda da queda. Aquela imagem, se ela ficar muito tempo em algum lugar, ela vai criar uma poeira. Você vai ter que ir limpar aquela poeira. O nosso Deus, ele nos limpa do nosso pecado. Aquela imagem, ela não, você fala com ela, ela não consegue te responder. O nosso Deus te responde. Ele ouve a minha oração e me responde quantas orações eu tive e tenho respondido até hoje. Porque Deus é um Deus pessoal, ele é íntimo, fala com a gente. Aí existe uma passagem no Salmo 115, que eu vou ler para você, em que a palavra de Deus, isso está escrito na minha Bíblia, está escrito na tua Bíblia. Às vezes a pessoa pode dizer, mas a Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. Não é verdade. João Ferreira de Almeida era um padre e foi ele quem traduziu a Bíblia. A tua Bíblia, se você for lá no Salmo 115, a partir do versículo 3, está dizendo o seguinte, Deus falando para você, diz assim, olha, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, quer dizer, tudo aquilo que ele quer fazer. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A hora que Deus fala, olha o que Deus está falando agora, olha, tornem-se semelhante a eles os que os fazem e todos que neles confiam. E ele orienta embaixo no versículo 9, confiai, ó Israel, no Senhor. É por isso que na nossa igreja você vai entrar lá e você não vai encontrar uma imagem, porque nós não precisamos de nenhum intermediador para chegar entre nós e Deus. O nosso intermediador entre nós e o nosso Deus é o próprio Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus, Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai diante de mim, a não ser por mim. Nós temos que ir a Deus através de Jesus Cristo. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu era adolescente, eu realmente entrei no tempo numa igreja batista,
E eu vi aquela igreja vazia, no sentido de não ter imagem, não ter estátua. Eu perguntei para as pessoas, mas onde estão os santos dessa igreja? Sabe? Aí eu falei assim, olha, os santos dessa igreja são todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e passam a ser membro da família de Deus, passam a fazer parte do corpo de Deus. Quando você aceita Jesus, se torna membro da família de Deus, você se torna um santo de Deus. Um santo resgatado, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Tá? Então, nós não precisamos de uma imagem para falar com Deus. Deus não aprova essa imagem. A Bíblia fala que tem coisas por trás daquela imagem que não é o espírito dele. Quando você tiver algum problema, faça um teste. Vá no teu quarto, dobra o teu joelho dentro da tua cama, ou qualquer lugar que você estiver, e fale com Deus diretamente, sem intercessão, a não ser a de Jesus Cristo. Deus não se agrada que você se coloque diante de uma imagem. Ah, mas eu aprendi isso desde a minha meninice, eu aprendi com a religião dos meus pais, me ensinaram assim, a minha religião é assim. Meu amigo, quando Jesus veio aqui na Terra, as pessoas que crucificaram e mataram ele em nome de uma religião. Porque a religião dos pais deles anunciaram aquilo para eles. Eles aprenderam, estavam naquele costume antigo. Então Jesus veio anunciando uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eles não conheciam. Então, entre largar a mão a religião dos meus pais, eles disseram, e acreditar nisso que esse homem está pregando, essa novidade, eu prefiro ficar com a religião dos meus pais. Deus, ele não estabeleceu uma religião, ele estabeleceu um plano de salvação. Quando você entrar no céu, se você entrar no céu, e Deus permita que você entre, lá não vai ter um templo da Igreja Católica, um templo da Igreja Batista, um templo da Assembleia de Deus. Lá vai ter um povo que foi resgatado, que foi tirado dessa terra, porque viveu nessa terra fazendo a diferença. Um povo que conheceu a palavra de Deus, um povo que obedeceu a palavra de Deus. E como é que você vai conhecer a palavra de Deus? Você vai conhecer a palavra de Deus lendo a palavra de Deus. Tudo que você quer, que Deus quer de você, está escrito aqui. Você tem que ler para conhecer. Se você quer fazer uma comida, você que é mulher, dona de casa, até mesmo rapaz que cozinha, mas quer fazer um prato que você não conhece aquele prato, o que tu faz? Tu vai na internet, tu lê aquela receita para você conhecer aquela receita, aí você vai pôr em prática, separar cada ingrediente e botar em prática aquela receita. Não é? Assim é a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, como você vai pôr em prática aquilo que Deus quer de você, que você não conhece? Às vezes, você está fazendo com o coração sincero, você está sendo sincero diante de Deus, mas é um sincero errado. Vamos supor que você está com um problema de saúde, uma dor de estômago, e na tua farmácia no banheiro tem 2 remédios. Um que vai curar o teu problema de estômago, tem outro que vai fazer mal para você, tipo, um veneno, vamos supor. Aí você não sabe ler, vamos supor que você é uma pessoa que não sabe ler, tu vai no banheiro, você pega aquele vidrinho onde está o veneno e você vai tomar aquele veneno. Tu vai tomar acreditando que aquele é o remédio que vai curar o teu estômago. Tu foi sincero, tu tomou aquilo na sinceridade, mas porém errado. Você fez uma coisa errada. Muita gente está fazendo supostamente a vontade de Deus de maneira errada. Se você quer que Deus fazer o que Deus quer de você, procure ler a Bíblia. Procure saber o que está escrito aqui dentro. O Salmo 115 ele é muito preciso. Êxodo capítulo 15 é muito preciso. Você não precisa e não deve ter uma imagem diante de você. Deus não aconselhou, ele não pediu, não farás, ele não pediu, se puder, não faça uma imagem. Não, ele disse, não farás para ti imagem de escultura. Não lhe prestarás culto, nem adorarás. E aqui no Salmo 115 ele falou que ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, som algum sai da sua garganta, e torne-se semelhante a eles todos aqueles que o adorarem. Isso é muito sério. Às vezes pequenas coisas nos afastam de Deus e nós não sabemos. Aquele pequeno frasco de veneno, sem eu saber, pode acabar com a minha vida, sabe? Como eu disse, quem traduziu a Bíblia foi João Ferreira, ele era um padre. Se você for na tua Bíblia, no Salmo 115, na tua Bíblia, você vai ler isso que eu estou lendo aqui na minha Bíblia, que a palavra de Deus é uma só. Então eu convido a você,
Venha conhecer mais profundamente o teu Deus. E como conhecer o teu Deus? É lendo a palavra de Deus. Deus tem coisa tremenda para te revelar. Às vezes nós somos sinceros, mas estamos muita coisa errada. Tem muita gente dentro da igreja evangélica fazendo coisa errada, coisa que você não vê na Bíblia. Pessoa botando um copo d'água em cima para fazer oração, pessoa fazendo coisa assim que você vê escandalosamente fugindo daquilo que Jesus ensinou. Sabe? Você não precisa de nenhum interfúgio. Aí você pode falar assim, eu não vou na minha imagem, mas aquele irmão vai no copo d'água. Estão os dois igualmente errados. Você tem que ir diante de Deus através do nome de Jesus. É a tua fé em Deus, mediante Jesus Cristo, que move a mão de Deus. A tua fé, ela é poderosa. Jesus falou que se a tua fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, na verdade eu nem sei qual é o tamanho de um grão de mostarda, mas entendo que é uma coisa muito pequena. Se a tua fé fosse o tamanho de um grão de mostarda, você diria a esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte iria. Quando Jesus falou isso, ele está falando do monte dos problemas da vida. Tá? Mas para você ter fé, você tem que conhecer aquele que é o autor da tua fé, que é Jesus Cristo. E para conhecer o autor da tua fé, você tem que ler o que está escrito aqui dentro. Entende, amigo? Às vezes as pessoas se sentem chocadas. Poxa, esse pessoal fala mal do meu santo, da minha santa, fala mal. A gente não fala mal do teu santo, da tua santa. O teu santo tem que ser Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz do Calvário por você. Foi ele que ressuscitou. Foi ele que disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Ele falou, eu sou o caminho. É artigo definido. Você tem que vir a Deus através de Jesus Cristo. É Ele que dá acesso a Deus ao homem. O homem tem acesso a Deus através de Jesus Cristo. E às vezes na ignorância, o homem está fazendo muita coisa pensando que está agradando e chegando lá naquele grande dia vai ter uma grande surpresa. Tá? Procura ler a tua Bíblia. Eu te aconselho, você que costuma adorar a imagem, você que costuma se ajoelhar diante de imagem, você que pede a tua imagem, santa tal, santo tal, até mesmo Sagrado Coração, faça isso por mim, faça aquilo. Dá uma olhadinha no Salmo 115. Como quem não quer nada. Pede, Deus, o que esse Salmo está querendo dizer? Deus falou, torne-se semelhante àquele, um ser morto, sem vida, sem nenhuma utilidade, aqueles que o adorem. Porque tem boca e não fala, tem mão, mas não pega, tem ouvido, mas não ouve, e nem socorre aqueles a que clamam por ele. A tua fé é diretamente a Deus. Por que você tem que se ajoelhar diante de uma coisa que foi feita pela mão do homem? O teu Deus, você tem que limpar ele, você tem que cuidar dele, você tem que tirar ele de um lugar e botar para o outro. O meu Deus, ele me tira do problema, ele cuida de mim, ele não precisa que eu limpo ele, porque ele é puro, ele é limpo, mas ele me limpou dos meus pecados, ele me perdoou dos meus pecados, e ora que não foram poucos, Deus me conhece a minha história, mas Jesus me restaurou. A Bíblia fala que Deus pega os teus pecados, aquele que se arrepende, e joga no fundo do mar, no mar do esquecimento, e nunca mais se lembrará dele. Tá? A Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então tenha um encontro com Jesus. Jesus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Ele falou isso, está na palavra de Deus, está no Evangelho de Lucas, se não me engano. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando você vai diante de uma imagem, Deus tem ciúmes da gente. Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele não precisa de uma outra imagem. Você não vai ver Deus mandando você adorar uma imagem. Ele condena isso, porque tem coisas por trás que se aproveitam dessa tua inocência para fazer Deus se sentir triste. Tenha um contato íntimo, direto com Deus. Antes de Jesus morrer, o homem estava afastado de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Quer dizer que desfez a separação. Agora tu pode chegar diante de Deus diretamente em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, eu estou aqui para falar contigo, conversar. Assim como tu pode conversar comigo, pode conversar com um amigo, com teu vizinho, com teu irmão, com teu filho. Assim como se tem uma conversa franca com alguém, tu pode chegar diante de Deus,
Pai, está acontecendo isso, 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 isso e isso. Não precisa fazer aquela oração repetida, aquela mesmice, sabe? Quando você vai conversar com alguém, com um amigo, tu não vai todo dia falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa repetidamente. Tu vai conversar, conversa é uma troca, é abrir o teu coração. Pai, está acontecendo isso, pai, hoje dia foi assim, pai, está acontecendo aquilo, pai, eu estou com um problema, eu vim a ti em nome de Jesus, porque está acontecendo isso, eu não estou aguentando, me dá força, me renova, faz de mim aquilo que tu quer, eu entrego nas tuas mãos da minha vida, sabe, conversa com ele. Quando tu vai pedir ajuda a alguém, tu não vai com um texto decorado para pedir ajuda a alguém. Tu vai começar falando, eu estou passando com esse problema assim, 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 dá para você me ajudar? Nosso Deus é muito mais amplo, muito mais aberto para a gente. Chega diante dele, explica o que está se passando. Pai, em nome de Jesus, eu venho na tua presença, colocar a minha vida diante de ti, pedir que tu fales comigo, que tu abra o meu coração, eu quero entender o que tu queres de mim, eu quero saber se eu estou no caminho certo, porque a tua palavra diz que tu, Senhor Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele diz que ele é o caminho, é artigo definido, não tem um outro caminho, não tem outros caminhos, você não pode chegar a Deus através de outros nomes, a Bíblia condena isso, você não pode ter um santo de estimação, um santo teu protetor, isso não existe, o teu santo é Jesus Cristo, foi ele quem morreu e ressuscitou, muita gente se sente ofendida com isso, muita gente se sente chocada com isso, mas é o que está na palavra de Deus, Jesus falou assim, aquele que não é por mim é contra mim, aquele que não é por nós é contra nós. Você tem de conhecer o que Deus quer. Você tem que saber as regras de Deus. Deus estabeleceu regras. Ou nós estamos nas regras de Deus, ou nós estamos fora das regras de Deus. Eu te aconselho, amigo, com todo carinho, com todo amor, você que confia na tua imagem, você que costuma chegar diante dela, botar ela no teu altar, eu te aconselho de coração, com muita humildade, eu peço a você, vá no Salmo 115, e leia o Salmo 115, Deus vai falar com você, é um salmo pequenininho, curto, foi isso que eu li aqui agora, leia com atenção e procura Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 20, onde Deus vai falar também isso, que ele não aposta nisso, ele não quer isso, você não vê nenhum dos apóstolos fazendo isso, você não vê na história da Bíblia, toda a Bíblia, ninguém fazendo isso, Deus não orientou isso, nenhum discípulo, nenhum profeta, pelo contrário, os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, Nabucodonosor jogou ele dentro da fornalha de fogo ardente porque eles se recusaram a adorar uma imagem que o rei havia feito. Ele falou, quem não adorar a imagem será jogado dentro da fornalha de fogo ardente. E como eles recusaram, o rei aqueceu a fornalha 7 vezes mais. A fornalha ficou tão quente que os soldados que pegaram nos homens de Deus para jogar dentro da fornalha, aqueles soldados se queimaram, se consumiram só com o calor da fornalha. Mas os homens de Deus caíram lá dentro. Aí naquela hora, Jesus chegou dentro daquela fornalha. Aí Nabucodonosor perguntou, ué, mas não foram 3 o que eu joguei? Como é que agora tem 4 lá dentro? E o quarto tem a semelhança do Filho dos deuses. Era Jesus Cristo passeando no meio do fogo. Então o rei mandou que aqueles 3 saíssem. Eles saíram e não havia fogo na roupa deles, não havia fumaça, nem chamisco no cabelo deles. Eles estavam intactos, porque Jesus te protege. Jesus protege aqueles que confiam nele. Sabe? Você não vê a história, nenhum Novo Testamento, nenhum discípulo, nenhum apóstolo, você não vê ninguém indo diante de imagem, nunca funcionou assim. Você conhece a história de Abraão, Abraão não fez isso. Pelo contrário, os pais de Abraão, eles faziam a imagem de idolatria. O que Deus fez? Deus mandou Abraão sair do meio, de dentro da casa dele, da parentela dele, e ir para o lugar que Deus ia mostrar a ele. Que Deus abominava o que o pai de Abraão fazia, a idolatria a imagens. Deus é contra a imagem. E às vezes você não sabe disso, está fazendo na inocência, tá? Leia a Bíblia, procura conhecer a Bíblia. Você só vai saber o que Deus quer de você se você pegar esse livro aqui para ler. Nós não temos uma imagem na nossa igreja porque nós temos acesso direto a Deus em nome de Jesus. Porque a Bíblia condena, a Bíblia fala para você não fazer isso. Ah, mas a minha religião faz. Mas Deus disse para não fazer. Você vai escolher a quem obedecer. Sabe, aquela passagem que diz, quando Josué estava em disputa com o povo queria servir a outros deuses, e Josué falou, escolhei vós a quem servir, ou aos deuses feitos pelas mãos de vocês, as imagens, ou quem vocês quiserem, a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como Jesus falou, servir a Deus em espírito e em verdade.
Você nunca se curva diante de uma imagem, porque isso entristece a Deus. Isso entristece a Deus. Você não vai encontrar em uma só passagem um povo de Deus, um profeta, um discípulo, um rei que serviu a Deus, Moisés, Davi, Josué, tanta gente boa da palavra de Deus, você não vai encontrar nenhum deles se ajoelhando diante de imagem. Pelo contrário, vai encontrar eles condenando o se curvar diante da imagem. Não só se curvar, até fazer, Deus abomina, Deus detesta, Deus odeia. Então, meu amigo, você está fazendo de uma forma errada, você está tomando o remédio errado. Esse remédio, no fim, ele está te matando, te afastando de Deus e não te aproximando de Deus. É com carinho que eu falo, não existe religião melhor, porque nenhuma religião vai entrar no céu. Lá no céu não tem um templo da Assembleia de Deus, da Batista, da Católica, não tem templo de igreja nenhuma. Lá no céu tem um povo que foi resgatado dessa terra, um povo que enquanto aqui esteve, fez a diferença. E para você fazer a diferença, você tem que saber o que Deus quer. E para você saber o que Deus quer, você tem que ler o que está escrito nesse livro. Aqui está escrita a verdade. Aqui está o manual, o mapa para você entender a vontade de Deus. Tá bom? Jesus te ama muito, ele tem um carinho especial por você, mas você tem que ser filho, você tem que ser herdeiro, não basta ser amigo. Os amigos, os simpatizantes, não têm direito à herança. Quem tem direito à herança são os filhos, são os que pertencem ao pai, são os que são filhos do pai. E para ser filho do Pai, tem que andar de acordo com as regras que o Pai estabeleceu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você só pode vir ao Pai, a Deus, através de Jesus, de nenhuma outra imagem. Eu vou à imagem, mas a minha fé está em Deus. Errado, tu tem que ir direto a Deus em nome de Jesus, não colocar nenhum outro no lugar de Jesus. Foi Jesus quem morreu por você, foi Jesus quem ressuscitou por você, é Ele que está ao teu lado olhando por você, a tua necessidade. Entrega a tua vida nas mãos dEle, conversa com Ele, pergunta: Pai, até agora eu tenho acreditado assim, o que está acontecendo? Eu estou certo ou estou errado? Ele vai te responder. E procura mais uma vez Salmo 115, a partir do versículo 3. É um salmo curtinho, você vai ler rapidinho e Deus vai falar contigo, tá bom? Fala isso com todo amor, com todo carinho. Não existe religião melhor, a minha religião não é melhor, a minha religião não me salva, a minha religião não leva para o céu. Eu posso ser piedoso, bondoso, religioso, mas se eu não fizer Jesus Cristo o centro da minha vida, eu vou morrer e vou para o inferno. Porque foi Jesus quem me salvou, é Ele quem me salva. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A tua salvação é pela fé em Jesus Cristo. É Ele que advoga a tua causa diante de Deus. É Ele quem te justifica diante de Deus. A Bíblia fala que as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós somos naturalmente pecadores desde que Adão desobedeceu a Deus no paraíso. Jesus Cristo veio para nos resgatar. Aí a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todo o pecado. Você tem que entregar a tua vida na mão dele, porque fora de Jesus, meu amigo, nenhum outro nome, diz a palavra de Deus, há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é muito sério. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, entrega a tua vida, a tua fé, a tua direção nas mãos de Jesus. E quando for falar com Deus, fala com Ele diretamente, se ajoelha em espírito e em verdade. Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Entrega o teu problema na mão do Senhor. Conversa com Ele, diz o que está acontecendo. Abre o teu coração para Ele, Ele vai estar ali te ouvindo. Mas tira essa coisa que Deus abomina da tua frente, da tua parede, do teu quarto, do altarzinho que você fez, porque essa coisa foi feita pela mão do homem. Uma coisa que pode quebrar, que pode perder a tintura, se você deixar cair, vai patifar em um montão de pedaços. Você tem que limpar o teu Deus, você tem que limpar. O meu Deus, ele me limpa dos meus pecados. Teu Deus, você tem de carregar de um cômodo para outro. O meu Deus, ele me carrega por onde eu vou, ele me livra do mal, ele é espírito, ele é dono de todas as coisas, ele criou todas as coisas, tudo está na mão dele. Esse gigantesco universo, infinito universo, cabe aqui na palma da mão dele. Ele é soberano, ele é santo, ele é Senhor. Tá bom? Isso eu falo com todo amor, com todo respeito, sem religiosidade nenhuma. Leia o que está escrito no Salmo 115. É muito importante. Jesus tem coisa para você. E o que você está fazendo sincero. Você está sendo sincero. Está sendo, sabe, está
com sinceridade, porém está errado. Está tomando um veneno, matando a tua alma, pensando que está tomando um remédio que vai curar a tua dor de estômago. Não vai curar, vai piorar e vai te levar à morte. E pior que essa morte é a morte espiritual, é a morte que afasta você de Deus. Porque Deus não admite, Deus não permite isso. Tá bom? Não é uma questão de religião, é uma questão de fé e obediência. Sem obediência, o sacrifício que Deus quer do homem não é que ele suba escadaria de joelho, não é que ele faça jejuns prolongados, não é que ele se beneficie dando chicotada nas costas. Deus não quer sacrifício, porque o sacrifício necessário Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você faz qualquer sacrifício, sabe, sobe escada, deixa de comer, de beber, quando você faz qualquer sacrifício, você está dizendo para Deus que o sacrifício que ele fez não foi completo, não foi suficiente. Você tem que ajudar com a tua força. E isso é uma afronta. Isso é um desafio, uma afronta a Deus. Isso não se faz. O sacrifício de Jesus foi pleno, perfeito e completo. Agora você é salvo pela fé nesse sacrifício. Confessar a Jesus como Cristo como seu único Salvador e Deus como teu único Deus e Senhor. Único. Não coloque outros, porque não há outros nome. É Jesus Cristo que te leva a Deus. Não tem outro nome, amigo. É o que diz a palavra de Deus. Você não vê nenhum homem da Bíblia, nenhuma mulher da Bíblia fazendo isso. A tua Bíblia é igualzinha à minha. A tua Bíblia tem 6 livros a mais, são chamados livros apócrifos, que tem livros de valor histórico apenas. Mas todos os 66 livros que tem aqui, tem na tua Bíblia, e você vai ler a mesma coisa que está aqui, porque foi um padre que traduziu essa Bíblia aqui que eu uso e que você usa. Então você vai ver no Salmo 115, Deus fala para você, não faça, porque você vai se tornar igual aquele ídolo, afastado de Deus. Deus não permite isso. Tá bom? Jesus te ama, não fique aborrecido, entenda que Deus quer o melhor para nós, e o melhor para nós, Ele deu lá na cruz do Calvário, todo o sacrifício necessário foi feito. Você não tem que fazer mais sacrifício nenhum, você tem que crer, e pela tua fé, a palavra de Deus diz, porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá bom? E vai Ele em espírito e em verdade. Quando Jesus falou, se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se coloque diante de Deus e fale. Coloque diante de Deus, em nome de Jesus, e não em nome de imagem nenhuma. Porque isso é abominação aos olhos de Deus. Deus não permite isso. Isso afasta você de Deus. Tá bom? Jesus te ama. Ouça essa palavra com carinho, não com rejeição, não com o pé atrás, não se defendendo. Se não concorda comigo, é um direito que você tem de não concordar. Mas concorde com a Bíblia. Concorde com a Bíblia. Vai em Êxodo capítulo 20, leia o Êxodo capítulo 20, vai no Salmo 115, é um salmo pequenininho, leia o Salmo 115 e você vai ver o que Deus está falando a esse respeito. Tá bom? Jesus te ama, Jesus criou você para fazer parte da família dele e não permita que uma coisa feita de gesso, de ferro, de bronze, de madeira, afaste você de Deus, porque o teu Deus é maior que isso. O teu Deus é espírito, ele não quebra. Você não carrega ele com a mão para lugar nenhum. Você carrega ele no teu coração, na tua alma, porque a Bíblia fala que o teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele vive em você. Ele faz maravilhas em você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.